Meu nome é Elisandra Cordeiro Diniz. Tenho 48 anos, mãe de 4 filhos, esposa. Trabalho como terapeuta integrativa há mais de 15 anos e sou fundadora do Instituto Kinesis, um Instituto de Saúde Integrada. Neste quadro, eu te convido a olhar comigo para a essência da questão, sob a luz da terapia integrativa e a sabedoria dos fundamentos do ser. Tema de hoje: mitologia. Já ouviu falar a respeito? Já se interessou pelo assunto? Já tentou compreender o que significa? Um grande resquício da mitologia é a astrologia. Você gosta de astros? Você gosta de saber o que acontece, onde está o seu Sol, onde está a sua Lua, o que significa Marte, Júpiter, Vênus? Já se interessou por algo assim? Segue comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que, na verdade, isso que foi sendo esculpido ao longo da história da humanidade, em diferentes culturas e tradições antigas, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o seu desenvolvimento. Vamos lá? Segue comigo! Vamos do início, raiz da palavra, mitologia. Mitos, do grego, significa narrativa, e logia, logos, discurso. Então, a mitologia é um discurso de uma narrativa. Então, imagine que de geração em geração iam sendo contadas histórias. Essas histórias foram ficando cada vez mais presentes dentro dessas culturas e geraram isso que hoje para nós é a mitologia. Um monte de história a respeito de deuses e deusas que inclusive deram nome a constelações, deram nome a planetas que para nós estão presentes até hoje. Aliás, deram nome a muito mais do que planetas e constelações. Mas continuemos. Quando nós começamos a ter uma compreensão a respeito de mitologia, nós percebemos que esses heróis mitológicos, eles aparecem em diferentes culturas com nomes diferentes, mas a busca, o trabalho que eles precisam entregar é parecido. Essas relações entre essas grandes imagens, entre os mitos que foram entregues para nós, elas acontecem até hoje. Imagine você que quando Netuno aparece no céu, Freud e Jung nascem. Depois, quando vem toda a influência de Plutão, os dois entregam grandes trabalhos. Entrega Freud primeiro sobre o inconsciente individual e depois Jung sobre o inconsciente coletivo. Essas relações são muito poderosas, porque Netuno, que é o senhor dos mares, da profundidade, já remete ao inconsciente nosso, a tudo aquilo que está oculto a nós e que é determinante na nossa vida. Já Plutão, que na mitologia grega era Hades, o senhor dos mortos, indica esse lugar onde todos nós ficamos presos e sendo ali guardados por Hades, até que em algum momento nós sejamos capazes de iluminar internamente a nós mesmos para que a gente saia desse lugar. Outro ponto a ser compreendido: esses grandes arquétipos entregues pelas mitologias, os heróis, as heroínas, os deuses, as deusas, eles têm uma profunda relação conosco. Então, pense assim, arquétipo também é uma palavra grega, também foi desenvolvida nessa grande cultura, onde arken significa original, velho, e tipos significa padrão. Então, o que é um arquétipo? É um modelo primitivo. Hoje, nessa era que nós vivemos, nós olhamos para Zeus, na mitologia grega, que na mitologia romana é Júpiter, como alguém que interfere, como alguém que trai, como alguém que age sem pensar muitas vezes, é um grande benfeitor, mas ele se perde dele em muitos momentos. Esse modelo primitivo precisa ser aprimorado. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que dentro de você existe também
uma parte sua que é uma grande benfeitora, que tem força, que tem condições de fazer aquilo que você acha que deve ser feito, que tem condições de por onde passa colaborar. Mas tem um desafio aí nesse modelo primitivo, nesse arquétipo, que é você não se trair, como Zeus se traía, não deixar de se comprometer com aquilo que realmente é importante para você. Zeus era casado com Hera e ele vivia traindo ela com as mortais. Então, o que isso conta para você nos dias atuais? Que esse grande benfeitor para fora não necessariamente é um benfeitor para dentro. Que esse benfeitor que dissemina benesses pelo mundo não necessariamente está sendo sincero consigo mesmo. Pode estar se traindo. E quando nós compreendemos que essas grandes imagens estão profundamente arraigadas dentro de nós, nós começamos a compreender os desafios de viver, os desafios de nos tornarmos íntegros, inteiros. Não é assim tão simples. Pense que dentro de você existe uma gama de arquétipos. Pode ter um ou dois que sejam predominantes, mas existem vários. E eles precisam estabelecer comunicação, porque, puxa, eu quero o tempo todo ser essa pessoa como Júpiter, Zeus, na mitologia grega, que sai por aí beneficiando, fazendo, dando possibilidades. Mas e a necessidade de beleza? E a necessidade de mergulhar na profundidade? E a necessidade de batalhar pelas coisas que você quer para você? Isso fala de outros arquétipos. Necessidade de beleza? Vênus. Necessidade de mergulhar dentro de você para buscar aquilo que realmente é importante para você dentro de você? Plutão. Necessidade de batalhar por você mesma, por você mesmo, em prol de construir algo que te faz falta? Marte. Então, veja que esses modelos primitivos da antiguidade, eles são vivos e importantes até hoje. E à medida que nós nos desconectamos dessas histórias, à medida que nós nos desinteressamos do que esses mitos contam para nós nos desinteressamos da nossa essência, da parte de nós que não morre e que a cada nascimento ruma caminho a essa inteireza, essa integralidade do seu ser. Como seria para nós vivermos se todos esses arquétipos tivessem toda a força que eles têm, mas não tivessem mais os problemas que eles têm? Porque ao mesmo ponto que Vênus te leva para a busca pela beleza, pelo belo, ela também, se você não estiver consciente disso dentro de você, desta necessidade, pode te levar a se amputar de diversas formas para querer viver só a beleza, inclusive negando a necessidade de envelhecer. Agora, como seria essa Vênus pacificada dentro de você? Eu busco a beleza essencial e não só a beleza material. Ser bela com 20, com 30, com 50, com 70, descobrindo a beleza dentro de você em todas as idades. E quer saber mais? Olha que interessantíssimo, nós herdamos o nosso calendário do calendário romano. Fizemos algumas adaptações, mas herdamos deles esse calendário. E janeiro para eles, que é o mês que nós estamos vivendo agora, é o mês do deus Jano. Esse deus, ele é bifrontal, ele tem uma face que olha para trás e uma face que olha para frente. Ele que é o senhor dos começos e dos fins. E esse é exatamente o convite desse mês, o mês de janeiro. Fazer essa revisão, olhar para trás, compreender o que dentro de você, quais arquétipos se destacaram, quais arquétipos precisam ser trabalhados, quais partes de você precisa acompanhar mais de perto, dar voz, dar força, para que você faça a sua travessia neste ano que se inicia agora, é fundamental.
dentro dessa revisão, é muito importante você se permitir analisar sem julgar. Entender se o que você planejou no ano passado você cumpriu. Se não cumpriu, por que não cumpriu? Se você se esforçou o suficiente, se não se esforçou, se você desistiu, se você cansou demais, se você pode rever um plano ou não. E a partir disso, de você ir tirando as arestas do que funcionou e não funcionou no ano passado, aí sim você traça melhor a partir dessa visão sua, interna, sua com você, a visão do próximo ano. Esse é o momento. Assumir essa natureza ampla, integrada, que precisa sim considerar o passado, que precisa sim analisar o presente para planejar um futuro é fundamental. É lógico que dentro dessas figuras arquetípicas que vivem dentro de nós e que precisam de transformação, inevitavelmente algumas coisas morrerão para que outras nasçam. Mas lembre-se do seguinte, morre não o arquétipo, mas a maneira como você entende esse arquétipo. Num primeiro momento, nós podemos olhar para Marte como um grande guerreiro que sai com a espada, que é bélico e que é forte e que consegue conquistar e que expande tudo. É verdade, mas à medida que nós vamos amadurecendo e vamos compreendendo que esse universo interno se comunica profundamente com esse universo externo a nós, nós vamos compreendendo Marte de formas diferentes. Ele pode ser aquele que também tem coragem de brigar consigo, que tem coragem de se auto-enfrentar, que tem coragem de utilizar a espada, que é o grande símbolo da mente que aceita a separação entre o que é e o que não é mais, e o que não faz sentido, para assumir a posição do guerreiro. Se no início nós entendemos lá na antiguidade que era uma questão de brigar fora para conquistar território, cada vez mais agora, na nossa era, no nosso momento, nós temos que compreender que Marte se trata das batalhas internas, das lutas conosco, de nós termos força de empunhar a espada, ou seja, a nossa própria mente, e assumirmos a responsabilidade de separar o joio e o trigo dentro de nós. Então, aproveitando essa sabedoria antiga, que é tão profunda e ampla, nós podemos aproveitar o nosso janeiro para olhar os nossos principais anseios. Dá uma olhadinha para trás. Ver se durante o ano passado nós caminhamos em direção a esses anseios, esses desejos, ou nos afastamos. E dependendo da resposta que você encontrar, sabe o que dá para fazer? Melhorar seu plano. Considerando você de forma integrada, considerando você a partir da tua necessidade de ter, mas da tua necessidade de ser também. O ter é para fora, precisa conquistar fora, mas o ser exige que as conquistas sejam internas. E sabe, se essa necessidade, esse desejo de ter, contemplar o ser, quando a morte chegar até você, o que você conquistou fora você vai deixar. Mas a pessoa que você se transformou para conquistar tudo isso, essa você leva. E que seja uma pessoa que deixou rastros incríveis por onde passou. Então, aproveita janeiro. Aproveita a necessidade do mergulho. Aproveita a oportunidade de olhar para você de forma integrada e traçar um novo plano. É assim que eu me despeço hoje. Um forte abraço e fique com Deus.